Fala aí, rapaziada do nosso canal do Palmeiras, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para debater a vitória do Verdão 5-0 em cima do Cuiabá, dentro de casa. Os gols do Palmeiras, Murilo fez aos 15, Estevão 26, Estevão 31, Maurício 45, todos no primeiro tempo. E aos 10 do segundo tempo, Felipe Anderson fez o quinto e último gol da partida. Com essa vitória, o Palmeiras se mantém na terceira colocação, agora com 44 pontos. Um a menos que o Fortaleza, 2 a menos que o Botafogo, e mostrando que vai disputar o título brasileiro nessa temporada. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal do Palmeiras. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Do Cuiabá, tentando aí acabar com a ressaca da eliminação da Libertadores, mas ficou claro que a ressaca está pesada ainda. Quase não falou do jogo de hoje. Óbvio que as eliminações, não só a eliminação para o Botafogo na Libertadores, mas para o Flamengo na Copa do Brasil, está tudo muito fresco ainda. E o Abel Ferreira soltando farpas para tudo que é lado, para a imprensa, para os corneteiros palmeirenses e tal. Me chamou a atenção, tem várias coisas para a gente comentar aqui, já vou passar para você, Bino. Me chamou a atenção também ele falando muito das lesões, que Palmeiras, ninguém sabe, Palmeiras teve lesões. Só lembrando, o Botafogo também, que eliminou o Palmeiras, também teve muitas lesões. Júnior Santos, por exemplo, fora, e outros. O Flamengo também tem tido muitas lesões. Isso aí, fiquem à vontade para discordar. Isso para mim não é desculpa. Diga, Birner. Eu fiquei um pouco surpreso com a entrevista, porque eu imaginei que ele fosse falar de como o time se recuperou rapidamente do resultado, até porque o time começou a se recuperar dentro do próprio jogo, e o Palmeiras termina um jogo muito grande contra o Botafogo, mesmo eliminado. Né? Eu brinco que quando o Palmeiras fez o primeiro gol contra o Botafogo, não era mais o Palmeiras, era Abel Ferreira dentro do campo, pressionando uma equipe que, a gente falou no F90, é muito forte, tecnicamente era melhor que a do Palmeiras, mas que ainda está em formação. E eu estou falando da formação da personalidade coletiva, que a do Palmeiras é muito forte, muito forte. E eu até dou como exemplo sempre o Palmeiras e River Plate, quando o Palmeiras ganha jogando na Argentina, portões fechados, se não me engano, foi no estádio do Racing, aquele jogo, foi a Janeiro, estádio Independiente, né, se não me engano, aquele jogo. E aí vem e perde, o River quase consegue virar. Naquele momento, o River era um time que tinha uma personalidade mais bem formada e o Palmeiras estava construindo a personalidade que entrou em campo contra o Botafogo, que entrou em campo muitas vezes e que faz o Palmeiras essa equipe, como disse o Abel, que está sempre como um dos protagonistas e brigando pelos principais títulos, como deve estar também no Campeonato Brasileiro. O que me chama a atenção é por que destacar alguma crítica, e se você for pegar hoje em dia as críticas, qualquer coisa vai ter alguém contra. Por melhor que alguém faça alguma coisa, qualquer assunto vai ter alguém contra. Tirar isso de um pacote do enorme reconhecimento que as pessoas têm pelo trabalho do Abel Ferreira, sim, pelo respeito que as pessoas têm pela era Abel Ferreira no Palmeiras, pelos jogadores que estão lá, ou alguns que já foram embora, pelas conquistas do Palmeiras, e tratar isso como se fosse um padrão. Me chama a atenção porque o Abel Ferreira não precisa se provar como um grande técnico no futebol brasileiro. Ele é o maior técnico da história do clube. Ele é... O que eu estou falando aqui? A era Abel Ferreira, que tem o Veiga, que teve o Scarpa, que tem o Dudu, que tem o Rony, faço sempre questão de destacar, que tem o Everton, que teve vários jogadores ali que passaram ou que tem jogadores que estão ali, que formam uma era da equipe que é um protagonista do continente. É um time muito grande, muito forte, com uma personalidade muito clara, difícil de ser vencido. E todo mundo que gosta de futebol, entende de futebol, sabe disso. Alguns negam porque não gostam do Palmeiras, outros negam porque precisam negar qualquer coisa. Os que não gostam do Palmeiras... Que todos nós cansamos de elogiar. Eu digo nós, não estou falando só nós aqui da ESPN, da mídia em geral, brasileira, sul-americana, torcida do Palmeiras, torcidas adversárias, mesmo quando torcem contra.
Agora, quando perde, quando... Ele também não é perfeito, como nenhum técnico é. Também comete erros. Tem que saber que um técnico do Palmeiras, quando não tiver sucesso, vai ser criticado. Ou não? Estou errado, Zé? Respeitosamente, ninguém pega no pé dos fracos. Ninguém pega no pé, por exemplo, dos times pequenos, realmente pequenos, os times menores ali, que estão em pequenas divisões, a não ser os seus torcedores ali, quem pertence àquele contexto. Quando alguém que torce contra o Palmeiras, porque torce para outro time ou alguma coisa assim, e aí não estou falando de imprensa, estou falando de torcida, vai lá, escreve em algum lugar, sabe? E pode dizer que é palmeirense, pode dizer que não é, sei lá. Critica, é porque exatamente essa é a grandeza do Palmeiras. Essa é a grandeza dos clubes. Todos os clubes grandes são mais criticados que os pequenos porque eles têm antagonistas grandes também. E isso faz parte do contexto do que é o futebol. Eu não consigo realmente entender por que o Abel repetiu 500 vezes, se peço desculpas a parte dos torcedores que não gosta de mim, que eu não sou suficiente, porque eu não ganhei todos os jogos, porque eu não ganhei todos os títulos. Está ironizando, obviamente. Ele está ironizando. E todo mundo sabe que o Abel Ferreira é o maior treinador da história do clube. Todo mundo sabe que essa era do Palmeiras é uma era vitoriosa. Todo mundo sabe que o Palmeiras teve, ao longo da era Abel Ferreira, que continua, muito mais momentos de desempenho, de se aplaudir em pé ou de se elogiar muito, do que momentos ruins. E até o Pelé teve fase ruim. Os melhores caras do futebol tiveram fases ruins. Os grandes técnicos tiveram fases ruins. O Guardiola errou numa escalação de final de Liga dos Campeões, porque para mim é o mestre dos mestres. O Tele Santana antigamente já cometeu seus erros também. E o Abel fica o tempo inteiro, numa entrevista após 5-0 de recuperação do Brasileiro, reafirmando alguma coisa que todo mundo sabe. Por que disso? Eu não consigo entender. Dizendo em algumas frases que não se importa com as críticas, mas mostrando que se importa muito. Eu sou fã do Abel. Diga, então Zé. Eu não consigo entender. Não. Algumas coisas só, o Birner deu umas... Algumas coisas que eu fui longo, assim, Zé. Desculpa por ter esticado, eu não costumo ser. Não, fica tranquilo. Eu falei que você falou algumas coisas que eu concordo realmente. Eu só não acho assim que... Eu acho que o Abel tem que dar uma segurada, né? Eu acho que ele tem que entender que o futebol brasileiro existia antes dele chegar. Quando ele fala, não, tem meninos, ele lembra precisam apresentar para ele o Cilinho, Tele Santana, né? O Muricy, quando ganha uma Copa Sul-Americana hoje, mas é na época com o Expressinho do São Paulo. Tem que falar para ele que os meninos que ele colocou, Danilo, quem mais? Patrick Vieira, Gabriel Menino, esses meninos que ele falou, quem colocou foi o Vanderlei Luxemburgo, não foi ele. Né? E tantos outros. mas eu coloquei o Vitor Reis. Renato no Grêmio já revelou tantos jogadores. Colocou, o Dorival no Santos. Sim, tantos. Então, assim, o que ele está fazendo, muitos treinadores já fizeram em relação a revelar jogadores. Ele não é o primeiro e não vai ser o último. Né? E não é o único. Só acalmar um pouquinho mais. Eu coloquei o Vitor Reis. Colocou o Vitor Reis porque o Gomes não estava jogando nada. E é natural, quando você tem um menino que está treinando, que está jogando bem, você só não coloca se falta inteligência para você, né? Porque o Vitor Reis já mostrou que é muito bom jogador. Se você está vendo que o teu jogador, o principal jogador, que o Gomes foi nos últimos anos, está em queda, não está conseguindo jogar, e tem um menino que está voando, e você consegue... vem cá, eu vou colocar para jogar. E o menino correspondeu. Ou seja, o que ele está fazendo é o que todo treinador inteligente faz quando tem jogadores que estão chegando. Teve período de lesão do Gustavo Gomes, teve seleção paraguaia. Sim, só lembrar, né? Assim, eu tinha 16 anos e estreiei no profissional em 93. Junto comigo estreou o Ronaldo Fenômeno. Em 93, 7 de setembro de 93. Eu estreiei pelo Corinthians e o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro. Ou seja, o que ele está fazendo, muitos treinadores fizeram. E é uma prática constante no futebol brasileiro. Não é novidade nenhuma. Nós temos várias lesões. Outros times já tiveram. O Tite está passando dificuldades agora pelas lesões. Né? O Botafogo, sem quantos jogadores também? O Flamengo não tinha 7 nesse meio de semana então, assim, pela Libertadores. O Botafogo não tem pelo menos 5. Sim. São os jogadores Jefinho, Eduardo, vários. Júnior Santos. 3 jogadores importantíssimos. O lateral esquerdo se machucou antes de vir para São Paulo também. Enfim, tem muitos nomes. Né? Eu só não consigo entender isso, sabe? De dar uma acalmada. Já que assim, ele está no futebol brasileiro, procura entender a história do futebol brasileiro para depois sair falando que ele faz, que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu sou isso, que eu faço aquilo. Todos nós estamos reconhecendo o Abel desde o primeiro dia que ele chegou. Todos, sem exceção, o trabalho que ele está fazendo, todos. Mas ele, quando ele erra, ele tem que entender que ele erra. Toda unanimidade é burra. Toda tem assim. Agora, ele precisa dar uma segurada e entender que, do outro lado, existem profissionais que trabalham, que treinam, que se preparam. O Rossi deu uma entrevista no pós-jogo contra o
o Bolívar, sensacional. Sensacional. Ele falou... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras 5-0 em cima do Cuiabá. Palmeiras agora fica treinando aí durante a semana, tá fora, né, da Copa do Brasil, Libertadores, e agora 100% de atenção no Campeonato Brasileiro para buscar o tricampeonato. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Palmeiras.